O ar na igreja estava impregnado com o aroma de flor de laranjeira e perfume caro, fazendo o meu estômago revirar. Eu estava na suíte nupcial, com as mãos a tremer, enquanto Maria, a amiga mais antiga da minha mãe, ajeitava o véu com 3 gerações de idade. A renda veneziana parecia um sudário contra a minha pele. Belíssima, sussurrou Maria, com as mãos envelhecidas pousadas suavemente nos meus ombros. Gavani Cassini é um homem de sorte. Sorte? A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Eu tinha 22 anos, estava vestida com um vestido de noiva que valia mais do que a casa da maioria das pessoas, e prestes a casar com um homem que me aterrorizava tanto quanto me fascinava. Gavani Cassini tinha 37 anos, e era o chefe da filial da máfia em Chicago. O seu nome fazia homens adultos empalidecerem, e ele estava prestes a tornar-se meu marido. Através da porta fechada, eu podia ouvir o murmúrio de vozes vindas da catedral. Todas as famílias importantes da organização estavam ali. Os Morettes de Nova York, os russos de Boston e os Salvatores de Detroit. Não era apenas um casamento, era uma declaração política, uma consolidação de poder e uma promessa de aliança entre as famílias Benedetto e Caccini. Eu era a promessa, a oferta, o belo prêmio, embrulhado em seda branca e dever familiar. O meu reflexo me encarava do espelho de corpo inteiro. O requintado vestido milanês feito sob medida tinha um corpete justo que enfatizava as curvas que eu havia aprendido a esconder e uma saia esvoaçante que me fazia parecer algo saído de um conto de fadas. Meu cabelo escuro estava penteado em um estilo elaborado e um véu caía pelas minhas costas como uma cascata de renda. Brincos de diamantes, um presente de Giovanni, brilhavam nas minhas orelhas. Eu parecia uma noiva, mas sentia-me como um sacrifício. A porta abriu-se e o meu pai entrou, resplandecente no seu smoking. Dante Benedetto era um homem bonito, mesmo aos 55 anos, com fios prateados no cabelo escuro, e tinha uma presença natural que chamava a atenção. Mas foi a expressão no seu rosto que fez o meu sangue gelar. Algo estava errado, papá. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele fechou a porta atrás de si deliberadamente, e o clique da fechadura soou como um tiro na sala silenciosa. Maria olhou para o rosto dele e rapidamente se retirou, deixando-nos a sós. Chiara, a voz do meu pai estava tensa. Senta-te. Não quero sentar-me. O medo cristalizou-se no meu peito. O que aconteceu foi o Giovanni. O Giovanni está bem. As palavras foram secas, fisicamente pelo menos. Pressionei a mão contra o estômago, onde borboletas dançavam desde a manhã. Então o que aconteceu? Ele cancelou. O mundo inclinou-se. Agarrei-me ao encosto de uma cadeira para me equilibrar. O quê? O casamento? O meu pai estava com a mandíbula cerrada, controlando a raiva. Giovanni Caccini decidiu que não quer se casar com você. As palavras não faziam sentido. Eu não conseguia entender. Mas todo mundo está aqui. A catedral está cheia. A recepção está... Eu sei onde todo mundo está, Chiara. A voz do meu pai soou como um chicote. Giovanni fez o seu anúncio há 10 minutos na frente de todos. Ele ficou em pé no altar e disse ao padre, às famílias e ao próprio Deus, que não me tomaria como sua esposa. A humilhação tomou conta de mim em ondas. Eu não conseguia respirar nem pensar. Não conseguia processar o que estava a ouvir. Por quê? A pergunta surgiu como um sussurro. Ele não ofereceu uma explicação. O meu pai dirigiu-se à janela com as costas rígidas. Simplesmente disse que tinha cometido um erro. O casamento não iria avançar. Disse que não queria ficar preso a uma mulher que não amava. Não quer. As palavras perfuraram o meu peito como balas. Passei meses a preparar-me para este casamento e a aceitar o meu destino. Casar com um homem 15 anos mais velho do que eu, cuja reputação se baseava na violência e no medo. Eu tinha me convencido de que poderia fazer com que funcionasse, que poderia ser a esposa de que ele precisava, e que talvez, eventualmente, pudéssemos construir algo real. Mas ele não me queria. As famílias estão em caos, continuou meu pai, com voz dura. Os Morettes estão a exigir explicações. Os russos estão a questionar a estabilidade de Giovanni. Os salvatores já estão a discutir o que isso significa para as alianças existentes. Ele virou-se para mim e vi algo que nunca tinha visto nos olhos do meu pai antes. Pena, compreendes o que isto significa para ti, não compreendes?
Eu compreendia perfeitamente. No nosso mundo, uma mulher que era rejeitada no altar era considerada manchada. Não importava que eu não tivesse feito nada de errado. As especulações seriam cruéis. Ela tinha o desagradado de alguma forma? Havia algo de errado com ela? Ela não era pura? Os rumores me seguiriam para todo lado e destruiriam qualquer chance que eu tivesse de um casamento respeitável. Eu estaria arruinada. Quero vê-lo. Minhas palavras me surpreenderam tanto quanto surpreenderam meu pai. Chiara, quero ver Giovanni. Minha voz estava mais forte agora, alimentada por uma raiva que eu não sabia que possuía. Se ele vai destruir a minha vida, pelo menos que me diga o motivo na minha cara. O meu pai estudou-me por um longo momento. Então ele acenou com a cabeça uma vez. Ele está na sacristia. Mas Chiara, disse ele, tenha cuidado. Giovanni Caccini não é um homem que tolera confrontos, especialmente com mulheres. Eu não me importava com tolerância. Não me importava com protocolo, respeito ou qualquer uma das regras que me foram ensinadas desde o nascimento. Giovanni Caccini acabara de me humilhar na frente de todas as pessoas importantes do nosso mundo. O mínimo que ele poderia fazer era olhar-me nos olhos enquanto eu desmoronava. Juntei as minhas saias e passei rapidamente por meu pai, ignorando os seus avisos. O corredor fora da suíte nupcial estava vazio, mas eu podia ouvir o caos da catedral. Havia vozes elevadas, conversas iradas e o som de famílias se fragmentando por causa de promessas quebradas. A sacristia ficava no extremo oposto da igreja. Caminhei pelos corredores vazios, os meus saltos a bater no chão de mármore e a cauda do meu vestido a sussurrar atrás de mim como testemunhas fantasmagóricas. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, o medo e a fúria a disputarem o domínio. Não bati à porta, simplesmente abri a porta e entrei. Gavani estava de pé junto à janela, de costas para mim, com uma mão apoiada na moldura. Ele usava a sua armadura semelhante a um smoking, cada linha perfeita, cada detalhe preciso. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, e mesmo de costas, ele irradiava poder e controlo. Ele não se virou quando entrei. Não reconheceu a minha presença. Simplesmente ficou ali, imóvel como uma pedra. Olhe para mim! A minha voz ecoou na pequena sala. Por um momento, pensei que ele não iria obedecer. Então, lentamente, ele virou-se. A primeira vez que conheci Giovanni Caccini, eu tinha 17 anos. Ele tinha vindo à casa do meu pai para uma reunião de negócios e eu tinha sido instruída a servir café. Naquela época, eu tinha pavor dele. Ele era um homem alto e imponente, com olhos como tempestades de inverno e uma presença que parecia consumir todo o ar em qualquer sala em que entrasse. Mas eu também estava fascinada. Havia algo magnético na sua intensidade e algo cativante na forma como ele se movia pelo mundo com absoluta certeza. 5 anos depois, esse fascínio transformou-se em algo mais complicado. Algo que eu me convenci que poderia ser a base de um casamento. Agora, olhando para ele, senti apenas traição. Chiara. Ouvir o meu nome nos seus lábios soou monótono e sem emoção. Deves-me uma explicação. Avancei para o interior da sala, o meu vestido a farfalhar enquanto caminhava. Tu deixaste-me plantada no altar, humilhaste-me na frente de todos e destruíste a minha reputação. E nem sequer me dizes por quê? O seu maxilar apertou-se. Essa foi a única indicação de que ele me tinha ouvido. Isto não é pessoal. Não é pessoal. O meu riso foi agudo e amargo. Como é que isto não é pessoal, Giovanni? Tu concordaste em casar comigo. As nossas famílias arranjaram esta união. Passei meses a preparar-me para ser tua esposa. E agora, poucos minutos antes de trocarmos votos, decidiste que não me queres. Como é que isso não é pessoal? Tu não irias entender, então ajuda-me a entender. Apesar dos meus esforços para controlar, a minha voz elevou-se. Diz-me o que fiz de errado. Explica por que não sou boa o suficiente. Diz alguma coisa, qualquer coisa, que faça sentido. Ele aproximou-se de mim e eu dei um passo para trás instintivamente. Giovanni percebeu e algo brilhou nos seus olhos. Dor, talvez, ou arrependimento. Mas desapareceu tão rapidamente que eu posso ter imaginado. Não fizeste nada de errado, Chiara. A sua voz era baixa e controlada. Isto é sobre mim, sobre o que posso e não posso aceitar na minha vida. E tu não consegues aceitar-me. Eu não consigo aceitar o que tu representas. As palavras atingiram-na como uma bofetada. O que queres dizer com o que eu represento?
Eu não sou um símbolo, Giovanni. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma mulher que estava disposta a ligar a sua vida à tua. Eu estava preparada para ficar ao teu lado em todas as situações. Quem? A minha voz falhou. Eu odiei que ela tivesse falhado. Odiei mostrar fraqueza diante desse homem que parecia esculpido em gelo. Exatamente, ele me interrompeu com um tom severo. Você estava preparada para ficar ao meu lado, para ser leal e dedicada. Você tem ideia do que esse tipo de devoção significa no meu mundo, Kiara? Significaria que eu teria sido uma boa esposa? Significa que você teria sido uma fraqueza? As palavras foram frias, finais. Na minha posição, não posso me dar ao luxo de ter fraquezas. Não posso me dar ao luxo de me importar com ninguém ou nada além da organização. No momento em que me permiti fazer isso, ele parou abruptamente, cerrando os dentes. É melhor para nós dois. Confie em mim. Confiar em você? A descrença tingiu a minha voz. Você está destruindo a minha vida e quer que eu confie em você? A sua vida não está destruída. És jovem e bonita e vens de uma boa família. Vais encontrar outro par. Essa rejeição casual acendeu algo dentro de mim. Atravessei o espaço entre nós antes que pudesse pensar melhor e fiquei perto o suficiente para ver as partículas douradas nos seus olhos cinzentos tempestuosos. Estava perto o suficiente para sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e distintamente ele. Seu covarde, disse suavemente. Tens medo. Os seus olhos escureceram perigosamente. Cuidado com o que dizes, Kiara. Por quê? O que vais fazer? Humilhar-me ainda mais? Destruir o que resta da minha reputação? Inclinei a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. És o chefe da família criminosa mais poderosa de Chicago. Os homens temem-te. As organizações rivais evitam o conflito direto contigo. Mas tens medo de uma coisa. Sentir algo real por alguém. Não sabes nada sobre mim. Eu sei que estás a fugir de mim. Deste casamento e da possibilidade de que possas realmente ter que se importar com alguém além de ti mesmo. A mão dele se estendeu e agarrou o meu braço. Não com dor, mas com firmeza suficiente para que eu não pudesse me afastar. Não presumas que entendes as minhas escolhas e depois tentes explicá-las. Eu mantive o meu olhar fixo no dele, recusando-me a recuar. Faz-me entender por que preferes destruir o futuro de nós dois a arriscar. Parei antes de dizer demais. Em quê? A voz dele agora era perigosa, baixa de um jeito que fez meu coração acelerar. No amor, em construir algo real. É isso que achas que este casamento deveria ser, Kiara? Algum tipo de conto de fadas em que a princesa doma a fera? Nunca achei que fosses uma fera, Giovanni. Achei que fosses um homem. Um homem complicado e perigoso. Sim, mas ainda assim capaz de ser um marido. Fiz uma pausa. Eu estava errada, não estava? Tu não és um homem. És exatamente o que todos dizem que és. Um monstro que só se importa com o poder. As palavras pairaram entre nós, afiadas e cortantes. Por um momento, vi algo quebrar na sua expressão, algo vulnerável e cru. Então desapareceu, substituído pela máscara fria que ele usava tão bem. Ele soltou o meu braço e deu um passo para trás. Saia, Kiara. Com prazer. Juntei as minhas saias, preparando-me para sair com a dignidade que ainda me restava. Mas na porta, parei e olhei para trás para ele. Tem razão sobre uma coisa, Giovanni. Não pode dar-se ao luxo de ter fraquezas. Que Deus o ajude quando perceber que, ao afastar todos que poderiam amá-lo, tornou-se o homem mais fraco desta cidade. Saí antes que ele pudesse responder. A minha visão ficou embaçada pelas lágrimas que me recusei a deixar cair até estar sozinha. Atrás de mim, ouvi algo se estilhaçar contra a parede com um estrondo. Ótimo. Deixe-o destruir coisas. Deixe-o enfurecer-se. Isso não mudava nada. Giovanni Cassini tinha me rejeitado. E agora eu teria que viver com as consequências. Os 3 meses seguintes passaram como uma morte lenta. Tornei-me invisível na minha própria casa. Eu era um fantasma, vagando por cômodos que de repente pareciam pequenos e sufocantes demais. Minha mãe parou de fazer contato visual comigo no café da manhã. Minha irmã mais nova sussurrava com as amigas e ficava em silêncio quando eu entrava na sala. Até mesmo os empregados domésticos me tratavam de maneira diferente, com pena, mal disfarçada de respeito. A rejeição fez exatamente o que Giovanni sabia que faria.
Destruiu a minha posição no nosso mundo. As propostas de casamento desapareceram completamente. Homens que antes poderiam estar interessados em mim, agora me evitavam nas reuniões familiares. Eu era uma mercadoria danificada, manchada por uma rejeição que não conseguia explicar e uma humilhação da qual não conseguia escapar. Para seu crédito, meu pai tentou manter a normalidade, mas eu podia ver como as outras famílias agora o tratavam de maneira diferente. Havia rumores sobre a sua filha e especulações sobre o que eu poderia ter feito para prejudicar tanto a reputação de Giovanni Cattini. Não havia nada que eu pudesse fazer para consertar isso. Passava os dias a ler na biblioteca e a dar passeios supervisionados nos jardins, existindo, mas sem viver. À noite ficava acordada, a pensar no que havia de errado comigo. O que Giovanni tinha visto que o fez fugir? Que deficiência eu tinha que me tornava indigna de ser sua esposa? A raiva tinha desaparecido, substituída por algo pior: resignação. Essa era a minha vida agora. Um exemplo a ser seguido. Eu era a rapariga que quase se casou com Giovanni Cattini, mas não fui suficiente para mantê-lo. Tudo mudou novamente numa terça-feira à tarde. Eu estava enrolada na minha cadeira favorita na biblioteca com um livro que não estava realmente a ler quando o meu pai irrompeu pela porta. O seu rosto estava pálido e os seus movimentos eram espasmódicos, traindo um pânico mal controlado. "Faz as malas", ordenou ele sem preâmbulos, "o suficiente para uma semana. Faz isso agora." Larguei o livro, sentindo um alarme a percorrer meu corpo. "Papá, o que aconteceu?" "Faz o que eu digo, Kiara. Depressa." Fui criada para obedecer ao meu pai sem questionar. Então fui para o meu quarto e peguei numa mala de couro. As minhas mãos tremiam enquanto arrumava roupas, produtos de higiene pessoal e outros itens essenciais. Olhando pela janela, pude ver uma atividade incomum no nosso pátio. Havia mais seguranças do que o normal. Homens armados estavam posicionados em pontos estratégicos. Maria bateu à porta e entrou sem esperar por permissão. O seu rosto estava marcado pela preocupação enquanto me ajudava a arrumar as coisas com mais eficiência do que eu conseguiria no meu estado de pânico. "O que se passa?" perguntei-lhe baixinho. "Houve uma traição", sussurrou ela, olhando para a porta. "Alguém próximo do teu pai tem passado informações à família Vital. Eles estão a planear algo grande e os Benedettos já não estão seguros em Chicago. Os Vitali são uma organização rival sediada na Filadélfia, conhecida pela sua brutalidade e pelo seu rancor de longa data contra as famílias de Chicago. Se eles estavam a agir contra o meu pai, isso significava guerra. Para onde vamos?" "Vais para um lugar seguro." As mãos de Maria pararam sobre as roupas que estava a dobrar. "O teu pai está a enviar-te para o único homem poderoso o suficiente para te proteger dos Vitales." Um calafrio percorreu as minhas veias. "Não", disse eu. "Giovanni Cassini ofereceu a sua proteção." Afastei-me da mala. "Não irei ter com ele. Não lhe darei essa satisfação." "Kiara, isto não tem a ver com satisfação ou orgulho." Maria agarrou-me pelos ombros. "Os Vitales são implacáveis. Se te apanharem, usar-te-ão contra o teu pai de formas que nem imaginas. O complexo de Giovanni é fortificado. Os seus homens são leais. Estarás segura lá. Prefiro morrer a implorar a proteção de Cattini." "Não é implorar, cara. É sobrevivência." Ela segurou o meu rosto gentilmente. "E não irás sozinha. O teu pai negociou os termos. Giovanni fornecerá proteção, mas há um preço." Claro que havia um preço. Homens como Giovanni Cattini nunca fizeram nada por bondade. "Que preço?" "O casamento que ele rejeitou há 3 meses." A voz de Maria era suave, mas firme. "Ele concordará em casar-se contigo desta vez, dando-te o seu nome e toda a sua proteção. Em troca, o teu pai apoiará a expansão de Giovanni para novos territórios e fornecerá informações sobre as operações dos Vitals." Um riso amargo escapou-me. "Então, vou casar com um homem que me humilhou. E desta vez é apenas porque ele precisa de algo do meu pai." Que romântico. "Kiara, não." Afastei-me do seu toque. "Não me diga que isto é para o meu bem ou que tudo acontece por uma razão. Giovanni fez a sua escolha há 3 meses. Ele não me quer. Lembras-te que ele disse que eu era uma fraqueza que ele não podia se dar ao luxo de ter? Quaisquer que fossem as suas razões na época, ele está disposto a ignorá-las agora." A expressão de Maria estava perturbada. "O teu pai acredita que Giovanni honrará o casamento desta vez."
A ameaça a ti é real, Chiara. Se os Vitalis te capturarem, eu saberei. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. Eu sei o que eles farão. Ouvi as histórias. Os Vitalis não se limitavam a matar os seus inimigos. Destruíam-nos lenta e metodicamente, usando todas as formas de tortura psicológica e física disponíveis. As mulheres, em particular, eram submetidas a horrores destinados a quebrá-las e as suas famílias. O meu pai tinha razão em estar aterrorizado. Eu também tinha razão. Mas ir para Giovanni parecia saltar de uma prisão para outra. Quanto tempo tenho? Perguntei finalmente, abrindo os olhos. O teu pai quer que partas dentro de 1 hora. Giovanni está a enviar uma equipa de segurança para te escoltar até ao seu complexo. Claro que está. Voltei para a mala, adicionando mecanicamente mais itens. Não se pode confiar nos Benedettos para transportar a própria filha em segurança. Não é uma questão de confiança. É uma questão de poder de fogo. Maria ajudou-me a fechar a mala. Os homens de Giovanni são mais bem treinados e mais bem armados. Eles vão levar-te até lá, viva. E isso é tudo o que importa agora. A viagem até o complexo de Giovanni demorou 45 minutos, levando-nos pelos arredores de Chicago até uma área onde eu nunca tinha estado antes. A equipa de segurança era exatamente como Maria tinha descrito. Profissional, fortemente armada e completamente silenciosa. Sentei-me na parte de trás de um SUV blindado e observei a cidade dar lugar aos subúrbios e, em seguida, a propriedade isolada onde Giovanni Catini conduzia os seus negócios e vivia. O complexo era impressionante, mas assustador. Tinha muros altos com câmaras de segurança e o que parecia ser arame farpado. Havia um portão que exigia vários pontos de controlo. Os guardas estavam posicionados em intervalos regulares, todos portando armas automáticas com familiaridade casual. Aquilo não era uma casa, era uma fortaleza. Depois de passar por 3 pontos de segurança separados, o SUV finalmente parou em frente a uma enorme mansão de pedra em estilo renascentista italiano. Tinha linhas elegantes e luxo discreto. Deveria ser bonito. Em vez disso, parecia um mausoléu. Um dos guardas abriu a minha porta. O Sr. Catini está à sua espera lá dentro, senhorita. Claro que estava. Giovanni provavelmente tinha gostado de me ver chegar, como uma prisioneira sendo levada para a sua cela. Saí do veículo, mantendo a cabeça erguida, apesar do medo que me revirava o estômago. O sol da tarde estava quente, mas eu sentia frio. Uma mulher mais velha, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos num coque elegante, apareceu na porta da mansão. Senhorita Benedetto. Ela me cumprimentou com um leve sotaque italiano. Sou Rosa, a governanta do Sr. Catini. Bem-vinda. Ela fez-me sentir como se fosse uma convidada, em vez de uma refugiada. Seguia para dentro, os meus saltos a bater no chão de mármore, que provavelmente custou mais do que o salário anual da maioria das pessoas. O interior era exatamente como eu esperava. Caro e de bom gosto, mas totalmente desprovido de calor humano. Madeira escura, cores neutras e obras de arte que pareciam originais, em vez de reproduções. Era uma casa projetada para impressionar, em vez de proporcionar conforto. O Sr. Catini pediu-me para mostrar os seus aposentos. Rosa continuou, conduzindo-me por uma escadaria ampla. Ele achou que talvez quisesse descansar e refrescar-se antes de falar com ele. Que atencioso. Giovanni provavelmente esperava que eu recuperasse um pouco da compostura antes do confronto que estava por vir. Segui Rosa por um longo corredor até uma suíte de quartos que fazia o meu quarto em casa parecer um armário. Havia uma sala de estar, um quarto com uma cama de dossel coberta de seda, uma casa de banho com chuveiro e banheira e um closet já cheio de roupas do meu tamanho. O Sr. Catini mandou comprar esses itens para si, explicou Rosa, percebendo o meu olhar. Se alguma coisa não servir ou não for do seu gosto, é só me avisar. Podemos mandar fazer alterações ou trazer novos itens. Passei os dedos por uma blusa de seda, com a raiva fervilhando sob minha aparência cuidadosamente controlada. Giovanni havia se preparado para a minha chegada. Ele comprou um guarda-roupa inteiro e montou esses quartos como uma gaiola dourada projetada especificamente para mim. Quando é que ele quer ver-me? Perguntei, com voz monótona. Quando estiver pronta, senhorita. Não há pressa. Havia sempre pressa com homens como Giovanni. Cada momento era calculado, cada ação tinha um propósito.
Se ele estava a dar-me tempo, provavelmente era porque queria desequilibrar-me e fazer-me sentir insegura e vulnerável. Diga ao Sr. Cassini que vou vê-lo agora. Olhei nos olhos de Rose. Não preciso descansar nem me refrescar. Vamos acabar com isso. Rose hesitou, depois acenou com a cabeça. Siga-me, por favor. Ela me levou de volta para baixo, para uma ala diferente da mansão. Paramos do lado de fora de uma pesada porta de madeira. Rosa bateu uma vez antes de abri-la. Senhorita Benedetto, senhor. Obrigada, Rosa. A voz de Giovanni veio de dentro. Era aquele mesmo barítono controlado que assombrava os meus sonhos há meses. Entrei no que era claramente o seu escritório. Madeira escura, móveis de couro, estantes do chão ao teto e janelas com vista para o jardim. Giovanni estava atrás de uma mesa enorme, com as mãos apoiadas na superfície e os olhos fixos em mim com o mesmo foco intenso que eu lembrava do nosso último encontro. Ele parecia diferente, mais velho e mais cansado. Havia sombras sob os olhos que não existiam antes e o maxilar estava cerrado. Chiara, disse ele, meu nome novamente, mas desta vez havia algo na voz dele que eu não conseguia identificar. Giovanni. Fiquei perto da porta, mantendo distância. Entendo que serei sua prisioneira por um futuro previsível. Não é prisioneira, disse ele, endireitando-se e contornando a secretária. Está sob a minha proteção. Há alguma diferença? Sim, ele parou a alguns metros de distância e enfiou as mãos nos bolsos. O gesto deveria tê-lo feito parecer casual. Em vez disso, enfatizou a tensão acumulada em seu corpo. Este prisioneiro está aqui contra a sua vontade. Estás aqui porque a alternativa é tortura e morte nas mãos dos Vitales. Então, tenho de escolher entre casar contigo e morrer. Mantive a voz firme. Muito romântico, Giovanni. Sabes mesmo como conquistar uma mulher? O seu maxilar apertou-se. O teu pai e eu temos um acordo. Eu sei qual é. Eu o interrompi. Não sou estúpida. Você precisa do apoio do meu pai para os seus planos de expansão e ele precisa da sua proteção para a filha dele. É um acordo comercial, assim como a primeira tentativa de casamento, só que desta vez você vai mesmo em frente porque os benefícios superam o seu medo. Algo brilhou nos olhos dele. Medo. Era isso, não era? A raiva deu-me coragem e eu dei um passo à frente. Há 3 meses, rejeitaste-me porque tinhas medo. Medo do que eu representava. Medo de te importares com alguém. Medo de te tornares vulnerável. Agora, as circunstâncias forçaram-te a agir e estás a aceitar aquilo de que fugiste antes. Não sabes do que estás a falar, pois não? Mais um passo. Estávamos tão próximos que eu podia ver o músculo da sua mandíbula a contrair-se. Podia sentir o cheiro daquela colônia familiar. Diz-me, Giovanni, o que mudou? De repente percebeste que, afinal, eu não sou uma fraqueza? Ou decidiste que as vantagens estratégicas deste casamento superam as tuas barreiras emocionais? Ele moveu-se tão rápido que não tive tempo de reagir. Num momento ele estava parado. No outro, a sua mão estava em volta do meu pulso, puxando-me para perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Quer saber o que mudou? A sua voz era perigosamente suave. Eu vou te dizer. 3 meses atrás, convenci-me de que ficar longe de ti era nobre, que estava a proteger-te da escuridão do meu mundo e de te tornares um alvo por causa da tua associação comigo. Eu disse a mim mesmo que você estaria melhor com outra pessoa. Alguém menos perigoso. Alguém que pudesse lhe dar uma vida normal. O aperto dele aumentou um pouco. E então eu vi você sofrer por causa da minha decisão. Eu vi a reputação da sua família desmoronar por causa da minha rejeição. Eu vi você se tornar um fantasma, quase inexistente, destruída pela humilhação que eu havia infligido. Eu vi você se tornar invisível na sua própria casa. Percebi que a minha nobreza era apenas covardia disfarçada de justificação hipócrita. Tentei afastar-me, mas ele segurou-me com firmeza. Solta-me. Não até ouvires isto. A outra mão dele subiu e envolveu possessivamente e gentilmente a minha nuca. O vital a perseguir a tua família era a desculpa de que eu precisava. Era uma forma de te proteger que parecia estratégia em vez de emoção. O apoio do teu pai ajuda-me. Sim, mas eu teria oferecido proteção de qualquer maneira. Eu teria casado contigo de qualquer maneira. Porque 3 meses vivendo com o que eu fiz contigo foram um inferno, Chiara. E não vou perder mais um dia fingindo que não te quero como minha esposa.
A minha respiração parou. Isso era diferente de 3 meses atrás. Não era rejeição disfarçada de proteção. Era posse crua e sem filtros. Não podes fazer isso, sussurrei. Não podes destruir-me e depois decidir que afinal me queres. Não é assim que funciona. Eu sei, disse ele, passando o polegar pelo meu queixo. Sei que destruí a tua confiança. Sei que te humilhei da pior maneira possível. Sei que não tenho o direito de pedir uma segunda oportunidade, mas vou pedir na mesma, porque deixar-te ir e ver outra pessoa conquistar-te seria pior do que qualquer castigo que eu pudesse enfrentar. Mas e o que eu quero? A minha voz tremeu, apesar dos meus esforços para controlá-la. E se eu não quiser casar contigo? E se eu preferir arriscar com os Vitalis do que me prender a um homem que me fez sentir sem valor? Algo se quebrou na sua expressão. Então eu vou proteger-te de qualquer maneira. Vou mantê-la em segurança. Vou garantir que a posição do seu pai fique segura. Então vou deixá-la ir quando a ameaça passar. Mas, Kiara, a voz dele baixou ainda mais. Não me peça para ver você casar com outra pessoa. Não me peça para ficar de lado enquanto outro homem fica com o que eu joguei fora. Não sou assim tão forte. A admissão pairou entre nós, crua e honesta. Eu queria agarrar-me à minha raiva, à minha mágoa e à minha fúria, justificada por ter sido rejeitada e humilhada. Mas quando olhei nos olhos cinzentos e tempestuosos de Giovanni, vi algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade real e desprotegida de um homem que mostrava ao mundo nada além de frieza e controlo. Se eu concordar com isso, disse lentamente, se eu casar contigo, as coisas serão diferentes desta vez. Como? Não podes me reivindicar e depois me manter à distância. Não podes me chamar de tua esposa e me tratar como uma posse. Tu me querias tanto a ponto de implorar por uma segunda oportunidade. Se tu me queres, terás que me deixar entrar, completamente, sem barreiras, sem proteção e sem mais covardia disfarçada de nobreza. Os seus olhos escureceram. Não sabes o que estás a pedir. Sei exatamente o que estou a pedir. Mantive o seu olhar. Estou a pedir a verdade. Toda ela. Quero saber quem és, o que fazes e o que te assusta. Quero ser sua parceira, não seu troféu. Quero o verdadeiro Giovanni Catini, não a pessoa que você apresenta a todos os outros. Por um longo momento, ele ficou em silêncio. Então, lentamente, ele acenou com a cabeça. Você terá isso. Tudo isso. Mas Kiara, seu aperto em meu pescoço se intensificou quase imperceptivelmente. Depois de ver tudo sobre mim, ele continuou. Você pode desejar ter mantido a barreira entre nós. Essa escolha é minha. Então faz a tua escolha. A voz dele estava áspera. Casa comigo. Sê minha esposa. Deixa-me provar que posso ser o homem que mereces, em vez do covarde que fugiu. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter pedido tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Eu deveria ter protegido o que restava do meu coração de um homem que já tinha provado que poderia destruir-me. Mas quando olhei para o Giovanni, senti o calor das suas mãos na minha pele e vi além do seu controlo o desespero por baixo. Dei por mim a dizer a palavra que mudaria tudo. Sim. Os seus olhos fecharam-se brevemente, o alívio invadindo as suas feições. Depois abriram-se novamente, escuros e intensos, e vi ali uma fome que fez o meu pulso acelerar. Desta vez será diferente, prometeu ele. Desta vez não vou deixar o medo vencer. É melhor que não. Afastei-me o suficiente para olhar nos seus olhos, porque não sobreviveria a ser rejeitada por si 2 vezes, Giovanni. Esta é a sua única oportunidade de acertar. Então, vou acertar. Ele encostou a testa à minha. Mesmo que isso me mate, o casamento estava marcado para uma semana depois. Desta vez, não haveria nenhuma grande catedral, nem 500 convidados como testemunhas. Apenas uma cerimônia privada na capela da propriedade de Giovanni, com a família imediata e alguns associados de confiança. Apesar do perigo, o meu pai insistiu em comparecer, trazendo segurança extra coordenada com precisão militar pelos homens de Giovanni. Nos dias que antecederam a cerimônia, vi pouco Giovanni Titi. Ele estava ocupado a lidar com a ameaça dos Vitali, a reunir-se com aliados e a fortalecer as defesas. Mas à noite, eu podia ouvi-lo a andar de um lado para o outro no corredor fora dos meus aposentos.
Os seus passos mantinham um ritmo inquieto que combinava com a minha própria insônia. Na terceira noite não aguentei mais. Abri a porta e o encontrei ali, com uma mão levantada como se estivesse prestes a bater. Nós nos olhamos por um longo momento. O silêncio era pesado, com palavras não ditas. Não consegue dormir? Perguntei, embora a resposta fosse óbvia pelas sombras sob os seus olhos. Fico pensando que você vai mudar de ideia. A sua voz soava áspera de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Que você vai acordar e perceber que casar comigo é loucura. É loucura. Dei um passo para trás, convidando-o a entrar. Mas eu disse sim mesmo assim. Ele hesitou na soleira da porta, e eu podia ver a batalha interna que se desenrolava por trás dos seus olhos. Quaisquer que fossem as barreiras que ele havia construído ao seu redor, elas lutavam para permanecer intactas, mesmo que ele estivesse tentando derrubá-las por mim. Entre, Giovanni, eu disse. Fui para a sala de estar e me aconcheguei no sofá. Se vamos nos casar em 4 dias, disse eu, provavelmente devemos começar a conversar como seres humanos de verdade. Ele entrou lentamente, fechando a porta atrás de si. Em vez de se sentar à minha frente, ele surpreendeu-me ao sentar-se na outra extremidade do sofá, perto o suficiente para que eu pudesse esticar o braço e tocá-lo. "O que queres saber?" perguntou ele. "Tudo." Puxei os joelhos para cima e envolvi-os com os braços. "Mas vamos começar com o motivo pelo qual me rejeitaste há 3 meses. E não me venhas com essa conversa de proteger-te. Quero a verdade." Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não fosse responder. Então ele recostou-se, apoiando a cabeça nas almofadas e fixando os olhos no teto. "O meu pai era um monstro", disse ele finalmente. Não digo isso levianamente. Luca Caccini era brutal e paranoico, e era absolutamente dedicado a uma pessoa em toda a sua vida miserável. A minha mãe. Fiquei em silêncio, sentindo que essa era uma história que não podia ser apressada. Ela era a sua fraqueza. Todos sabiam disso. E quando eu tinha 17 anos, os seus inimigos exploraram esse facto. Giovanni cerrou os dentes. Eles a levaram e a mantiveram presa por 3 dias enquanto negociavam os termos com o meu pai. Ele lhes deu tudo o que pediram: dinheiro, território e informações sobre famílias rivais. E eles a mataram mesmo assim, de forma lenta e dolorosa. Enviaram-lhe gravações das suas últimas horas. O horror tomou conta de mim. Giovanni, o meu pai nunca se recuperou. Ele continuou como se eu não tivesse falado. Tornou-se ainda mais brutal e paranoico. 5 anos depois, ele morreu, e eu sabia que era porque perdê-la o tinha destruído. Ele tinha sido um dos homens mais poderosos da organização, mas foi levado à ruína por amar alguém demais. Comecei a entender. Então, quando começaste a gostar de mim, previ o destino do meu pai. Ele virou a cabeça para me olhar, e a dor nos seus olhos era intensa e terrível. Cada vez que olhava para ti e cada vez que sorrias para mim nos meses antes do casamento, sentia-me a cair. Entrei em pânico porque gostar de ti significava dar aos meus inimigos uma arma que eles poderiam usar contra mim. Significava tornar-me vulnerável num mundo onde a vulnerabilidade pode ser mortal. Então afastaste-me. Convenci-me de que era a coisa certa a fazer. Disse a mim mesma que estarias mais seguro sem essa ligação e que eu seria mais forte sem a distração de me preocupar contigo. Há 3 meses fiquei diante do altar e disse a mim mesma que estava a ser nobre. Mas não estavas. A palavra estava carregada de arrependimento. Eu estava a ser covarde. Deixei o medo ditar as minhas decisões e tu pagaste o preço. A tua reputação, a tua posição dentro das famílias e a tua autoestima. Eu destruí tudo isso porque tinha demasiado medo de admitir que me tinha apaixonado por ti. A minha respiração parou. Ele disse as palavras com tanta naturalidade, como se não fossem capazes de mudar o mundo. Tu amavas-me. Amo, corrigiu ele com os olhos fixos nos meus. Presente. Eu amo-te, Chiara. Amo-te desde que tinhas 20 anos e entornaste vinho no teu vestido na festa de aniversário do teu pai. Em vez de chorares, riste, fizeste uma piada dizendo que era uma declaração de moda e continuaste a servir os convidados como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, vi a tua força, a tua graciosidade sob pressão e a tua recusa em ficar envergonhada por pequenos contratempos. Fiquei perdido. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Mas por que não agi de acordo com os meus sentimentos?
porque o amor me assusta mais do que qualquer inimigo que já enfrentei. Ele aproximou-se, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto. Mas estes últimos 3 meses mostraram-me que há algo pior do que o medo. Viver sem ti, sabendo que te magoei, vendo-te desaparecer e percebendo o custo da minha covardia. Isso foi um inferno, Kiara. Um inferno real e tangível. Então, quando surgiu uma situação que me deu uma desculpa, eu aproveitei. Ele segurou o meu rosto, o seu polegar traçando a minha maçã do rosto. Eu aproveitei de forma egoísta e desesperada. Sei que isso faz de mim um bastardo. Sei que estou a explorar o teu medo e o desespero do teu pai para conseguir o que quero. Mas não consigo me arrepender, porque a alternativa é perder-te para sempre. Apesar de mim mesma, inclinei-me para o seu toque. Magoaste-me mais do que qualquer outra pessoa, Giovanni. Eu sei. Passei meses a pensar que era inútil, que havia algo de errado comigo, que eu era tão fundamentalmente imperfeito que nem sequer conseguias olhar para mim sem sentir repulsa. Kiara, a voz dele quebrou-se. E agora esperas que eu simplesmente aceite que era tudo medo? Que sempre me amaste, mas eras covarde demais para agir de acordo com isso? Eu me afastei, com raiva e mágoa lutando no meu peito. Você tem ideia de como isso me faz sentir? Me diga. Ele se aproximou, sua intensidade quase avassaladora. Me diga exatamente como isso te faz sentir. Grite comigo. Me bata se precisar. Eu mereço tudo isso. Não quero bater em ti. Levantei-me e caminhei até a janela. O terreno estava escuro, exceto pelas luzes de segurança, fazendo com que o mundo além do vidro parecesse distante e irreal. Quero entender como alguém pode dizer que me ama e ainda assim fazer algo tão deliberadamente cruel. É porque estou quebrado, Kiara. Ele também se levantou, mas não se aproximou. É a paranoia do meu pai, a sua brutalidade, a sua eventual destruição. Está no meu sangue. Cresci vendo o amor se tornar uma arma e a devoção se tornar uma sentença de morte. Então, quando senti que estava começando a me importar contigo, todos os instintos que desenvolvi gritaram para eu fugir. E foi o que fiz. Tu também. Ele moveu-se para trás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. E tenho me arrependido disso todos os dias desde então. Não apenas porque te magoei. Isso por si só já é suficiente para me condenar. Mas porque perdi 3 meses de estar contigo. 3 meses de conversas como esta. 3 meses de conhecer a tua verdadeira personalidade por baixo da fachada de princesa perfeita que a tua família te ensinou a usar. Virei-me para ele e descobri que estava mais perto do que eu esperava. Tu não me conheces de todo, Giovanni. Apaixonaste-te por uma ideia, uma rapariga com um vestido manchado de vinho que ria de si mesma. Mas eu não sou assim tão simples. Eu sei, disse ele. A sua mão subiu e os seus dedos entrelaçaram-se suavemente no meu cabelo. É para isso que serve esta semana, para nos conhecermos. Para nos conhecermos realmente. Não apenas fazer observações superficiais. Quero saber o que te mantém acordado à noite. O que te faz rir até doer a barriga. Quero saber com o que sonhas quando te permites imaginar um futuro que podes escolher para ti mesmo. Sonho em ser mais do que apenas a esposa de alguém. Essa confissão escapou antes que eu pudesse impedi-la. Não quero ser um peão nas negociações familiares. Sonho em ser importante por quem sou, não por quem estou ligada. Tu és importante para mim. A voz dele era feroz. Não porque és uma Benedetto. Não porque casar contigo serve aos meus interesses. Tu és importante porque és Kiara. És teimosa, corajosa e forte o suficiente para ficar nesta sala e chamar-me de covarde na minha cara. Tu és uma covarde. Eu era. Ele pressionou a testa contra a minha. Mas estou a tentar não ser mais. Dá-me uma chance de provar isso, Kiara. Deixa-me passar o resto da minha vida a mostrar-te que o meu medo não nos define. Eu queria resistir. Queria manter a minha raiva e mágoa. Mas estando tão perto de Giovanni, sentindo o tremor nas suas mãos enquanto ele segurava o meu rosto e vendo a sua vulnerabilidade, senti algo mudar dentro do meu peito. Se fizermos isto, disse lentamente, se eu realmente me tornar tua esposa, preciso de uma promessa tua. Qualquer coisa. Não fugir mais. Mantive o meu olhar fixo no dele. Quando as coisas ficarem difíceis, quando estiveres com medo,
Quando os teus instintos te disserem para me afastar, vem ter comigo. Fala comigo. Deixa-me ajudar-te a carregar qualquer fardo que estejas a enfrentar. Porque não sobreviveria se me abandonasses novamente, Giovanni. Desta vez tem de ser diferente, ou não pode acontecer. Será diferente. Ele beijou a minha testa, as minhas bochechas e o canto da minha boca. Juro-te, Chiara. Juro pela memória da minha mãe, pela minha posição e pela minha vida. Não vou fugir de ti novamente. Quando estiver com medo, serás a primeira a saber. Quando estiver tentado a afastar-me, vou aproximar-te ainda mais. Vou lutar contra todos os meus instintos se isso significar manter-te ao meu lado. É melhor fazeres o mesmo. Inclinei a cabeça para trás. Um convite que não tinha a certeza se devia fazer. Mas não consegui evitar, porque cansei de ser a princesa compreensiva e paciente. Se me magoares novamente, vou fazer-te arrepender de maneiras que nem imaginas. O seu sorriso foi lento e devastador. Não esperava nada menos do que isso. Então, ele beijou-me. Beijou-me de verdade pela primeira vez. Não foi o beijo casto que trocamos antes do casamento fracassado, mas algo profundo, apaixonado e absolutamente elétrico. As suas mãos apertaram o meu cabelo, inclinando a minha cabeça para melhor acesso, e eu derreti-me contra ele, sem pensar em mais nada. Era isso que eu imaginava durante aqueles meses de preparação. Essa conexão, esse calor, essa sensação de ser desejada com uma intensidade quase desesperada. Giovanni beijou-me como se estivesse esfomeado e eu fosse o seu sustento, como se estivesse a afogar-se e eu fosse o seu ar. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Ele encostou a testa à minha, com os olhos fechados e o maxilar cerrado com contenção. Mais 4 dias, disse ele com aspereza. Mais 4 dias e serás minha esposa. Legalmente, oficialmente minha. Não sou uma propriedade, Giovanni. Os seus olhos abriram-se, escuros e intensos. És muito mais do que isso. És a minha salvação, e és a única coisa que pode realmente salvar-me de me tornar como o meu pai. O peso dessa confissão pairou sobre nós dois. Eu podia ver a verdade disso nos seus olhos. Ele não estava apenas a casar comigo por proteção ou estratégia. Ele estava a casar comigo porque acreditava que eu poderia redimi-lo e tirá-lo da escuridão em que ele tinha sido criado. Era muita responsabilidade, muita pressão. Mas olhando para ele, percebi que queria tentar de qualquer maneira. Então deixa-me salvar-te, sussurrei. Mas tens de me deixar entrar completamente, Giovanni. Sem mais barreiras, sem mais proteção. Se vou ser tua esposa, preciso de ver tudo sobre ti. Até mesmo as partes que achas que vão me assustar. Elas vão te assustar, sim, talvez. Estiquei o braço e tracei a linha do seu queixo. Mas elas não vão me fazer ir embora. Não mais. Já sobrevivi ao teu pior, Giovanni. Acho que consigo lidar com o resto. Ele pegou a minha mão e deu um beijo na minha palma. 4 dias, e então passarei o resto da minha vida provando que fizeste a escolha certa. É melhor que sim, disse eu novamente. Mas desta vez, não havia raiva na minha voz. Apenas esperança. A cerimônia de casamento não foi nada como eu imaginava quando era pequena. Não havia um vestido branco esvoaçante, nenhuma catedral cheia de flores e nenhum momento de conto de fadas ao caminhar por um corredor interminável. Em vez disso, usei um vestido simples de seda creme e segurei um pequeno ramo de rosas brancas. Fiquei na capela privada de Giovanni, observada por menos de 20 pessoas. Mas quando Giovanni pegou na minha mão e proferiu os seus votos, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me tirou o fôlego, percebi que isso era melhor do que qualquer conto de fadas. Era real e cru. 2 pessoas quebradas escolhendo uma a outra, apesar de todas as razões para não o fazer. Eu, Giovanni Cattini, aceito-te, Chiara Benedetto, como minha esposa, disse ele com a voz firme, mas rouca de emoção. Prometo proteger-te, cuidar de ti e nunca mais deixar que o medo guie as minhas ações em relação a ti. Prometo ser o homem que mereces, mesmo que isso me assuste. Quando chegou a minha vez, pronunciei as palavras que tinha ensaiado na minha cabeça durante dias. Eu, Chiara Benedetto, aceito-te, Giovanni Cattini, como meu marido. Prometo estar ao teu lado, desafiar-te quando necessário e lembrar-te que a força e a vulnerabilidade podem coexistir. Prometo ser tua parceira em todas as coisas,
mesmo quando o caminho à frente for escuro. O padre declarou-nos marido e mulher, e Giovanni beijou-me como se estivesse a reivindicar algo precioso que quase tinha perdido. Naquele momento, rodeada por testemunhas que compreendiam exatamente o que esta união significava, senti algo assentar no meu peito. Isto estava certo. Complicado, confuso e potencialmente desastroso, mas certo. A recepção foi realizada na sala de jantar formal de Giovanni e foi um jantar íntimo, em vez de uma grande celebração. O meu pai fez um breve brinde que era tanto uma bênção quanto um aviso, lembrando a Giovanni que a família Benedetto protegia os seus. A resposta de Giovanni foi simples. Os Cassines também, e Chiara agora é uma Cassini. Ouvir o meu novo nome ser dito em voz alta me causou uma emoção. Senhora Giovanni Cattini. Senhora Giovanni Cattini. Deveria ter me feito sentir confinada. Em vez disso, me senti protegida. Depois do jantar, Giovanni levou-me para uma ala diferente da mansão, os seus aposentos privados. A suíte master era ainda mais impressionante do que os quartos de hóspedes em que eu estava hospedada, com uma cama enorme que parecia feita sob medida, uma área de estar com lareira e janelas do chão ao teto com vista para os jardins. Este é o nosso quarto agora, disse Giovanni, observando meu rosto com atenção. Se preferires espaços separados, posso providenciar isso. Não, respondi, interrompendo-o e surpreendida pela certeza na minha voz. Estamos casados, Giovanni. Desta vez, casados de verdade. Isso significa partilhar um quarto, uma cama e uma vida. Havia algo intenso nos seus olhos. Tens a certeza? Podemos levar as coisas com calma. Não espero nada. O que não esperas? Aproximei-me, encorajada pela forma como o seu olhar seguia os meus movimentos. Que eu quisesse consumar o nosso casamento. Que eu quisesse que o meu marido me tocasse. Ele cerrou os dentes. Chiara, disse ele, passaste meses convencida de que eu sou demasiado frágil, demasiado inocente e demasiado puro para o teu mundo sombrio. Parei diretamente à sua frente, mas sou mais forte do que pensas, Giovanni. Estou cansada de ser tratada como se fosse quebrar. Não acho que você vai quebrar. As mãos dele subiram para segurar o meu rosto. Acho que vou, disse eu. Tocar-te e ter-te torna-te real de uma forma que me aterroriza, porque agora tenho algo a perder. Você sempre teve algo a perder. Você só não admitia isso até que as circunstâncias a forçassem a admitir. Mas agora estamos aqui, casados e comprometidos. Então, pare de ter medo e toque a sua esposa. Antes mesmo que as palavras saíssem da minha boca, ele estava a beijar-me mais profundamente e com mais insistência do que antes. As suas mãos passaram do meu rosto para a minha cintura, puxando-me contra ele. Eu podia sentir a sua contenção a quebrar a cada segundo que passava. Diga-me para parar, murmurou ele contra os meus lábios. Diga-me que precisa de mais tempo e eu esperarei. Esperarei para sempre, se for isso que precisas. Não preciso de tempo. Estiquei a mão para os botões da camisa dele. Preciso que pares de me tratar como se eu fosse feita de vidro. Ele agarrou os meus pulsos e a sua respiração tornou-se ofegante. Se eu começar, não serei gentil. Não serei o amante terno e cuidadoso que provavelmente imaginavas. Vou possuir-te completamente, Chiara. Estás pronta para isso? Olhando para os seus olhos cinzentos como uma tempestade e vendo a fome, a possessão e a necessidade desesperada ali, fiz a minha escolha. Sim, o que se seguiu foi exatamente o que ele prometeu. Não foi gentil nem cuidadoso, mas absolutamente consumidor. Giovanni fez amor comigo como se estivesse a tentar imprimir-se na minha alma. Como se tivesse medo que eu desaparecesse se não me segurasse com força suficiente. Eu correspondi, recebendo tanto quanto dei, mostrando-lhe que era mais forte do que ele pensava. Depois, ficamos deitados entrelaçados nos lençóis que custaram mais do que os móveis. A minha cabeça repousava no peito dele, enquanto os dedos dele traçavam padrões no meu ombro. Pela primeira vez desde o início desta provação, senti algo próximo da paz. Eu amo-te, disse Giovanni na escuridão. Sei que já disse isso antes, mas agora que és realmente minha esposa, preciso que compreendas o quanto isso é verdade. És tudo para mim, Chiara. És tudo o que eu achava que não poderia ter, que não deveria querer e que só destruiria se te conquistasse. Mas agora és minha,
E vou proteger isso com tudo o que tenho. Também te amo. Fiquei surpreendida com as palavras, mas eram verdadeiras. Em algum lugar entre a sua rejeição e a sua redenção, eu me apaixonei por esse homem complicado e perigoso. Mesmo que você seja irritante, emocionalmente atrofiada e tenha o pior timing da história. Ele riu. O som ressoou em seu peito contra o meu ouvido. Vou considerar isso um grande elogio. Adormecemos, seguros na nossa nova realidade. Mas por volta das 3 da manhã, fui acordada pelo zumbido insistente do telemóvel de Giovanni na mesa de cabeceira. Ele atendeu imediatamente, com a voz aguda e alerta, apesar de ter estado a dormir momentos antes. O quê? Uma pausa. Quando? Outra pausa, desta vez mais longa. Desço em 5 minutos. Aumente a segurança do perímetro e acorde o Dante. Ele terminou a chamada e saiu da cama antes que eu pudesse fazer uma pergunta. Giovanni, o que se passa? Os Vitalis estão a agir mais rápido do que o previsto. Ele já estava a vestir-se. Eles entraram em contato com alguém dentro da nossa organização. Um traidor está a passar-lhes informações. Um arrepio percorreu minhas veias. Quem? É isso que estamos prestes a descobrir. Ele se inclinou e deu um beijo rápido e forte nos meus lábios. Fica aqui. Tranca a porta depois que eu sair e não a abras para ninguém. Exceto para mim ou para a Rosa. Entendido? Não pode simplesmente me deixar aqui sem nenhuma explicação. Chiara, ele segurou os meus ombros. Preciso que fiques em segurança. Essa é a minha única prioridade agora. Promete-me que vais ficar aqui. Eu queria discutir, queria exigir que ele me tratasse como sua igual. Mas o medo real e visceral em seus olhos me impediu. Prometo. Mas tenha cuidado, Giovanni. Eu sempre tenho. Ele me beijou novamente e desapareceu. Tranquei a porta como instruído e comecei a andar de um lado para o outro, incapaz de me acalmar. Pelas janelas eu podia ver um aumento no movimento no terreno. Havia mais guardas e mais luzes. Um nível de atividade que sugeria uma ameaça séria. Passou 1 hora, depois 2. Estava a pensar em quebrar a minha promessa e ir descobrir o que estava a acontecer quando ouvi passos no corredor. Eram pesados e decididos, mas de alguma forma errados. Não era o passo do Giovanni. A maçaneta da porta chocalhou. Era a senhora Caccini. O senhor Giovanni enviou-me para levá-la para um local mais seguro. Não reconheci a voz. O Giovanni teria ligado para me avisar se fosse enviar alguém. A minha mão foi até o meu telemóvel, mas antes que eu pudesse discar, a porta se abriu com violência, a fechadura quebrada pela força bruta. 3 homens entraram com armas em punho. O líder sorriu friamente. Senhora Caccini, disse ele, os Vital mandam lembranças. Fui sequestrada antes do café da manhã na minha noite de núpcias. Notei a ironia quando os homens do Vitali me forçaram a entrar num SUV, amarraram os meus pulsos com um zip tie e me levaram para longe do complexo do Giovanni em alta velocidade. Marco, como ouvi os outros chamarem-no, manteve a arma apontada para mim durante toda a viagem. Não é nada pessoal, senhora, disse ele, mas tem mais valor para nós como moeda de troca do que como cadáver. Comporte-se e sobreviverá a isto. Não respondi. Não conseguia responder. A minha garganta estava paralisada pelo terror. Tudo o que Giovanni temia estava a acontecer. Tudo o que ele me tinha avisado estava a acontecer. Eu tinha me tornado a arma que os seus inimigos usariam contra ele. Depois de conduzirmos por cerca de 20 minutos, entramos no que parecia ser um bairro de armazéns abandonados. O edifício para onde me levaram era anônimo por fora, mas era evidente que o interior tinha sido preparado para a minha chegada. Havia uma cadeira aparafusada ao chão, iluminação industrial e câmaras posicionadas em vários ângulos. Iam gravar tudo o que me fizessem. Iriam enviar para o Giovanni como prova de que eu estava viva e a sofrer. Confortável. Marco empurrou-me para a cadeira e prendeu os meus pulsos amarrados com abraçadeiras plásticas aos braços com restrições adicionais. Sei que não é o luxo a que está habituada, senhora Caccini, mas não ficará aqui por muito tempo. Apenas até o seu marido concordar com os nossos termos. Ele não vai negociar com vocês. Forcei a minha voz a permanecer firme. Giovanni não faz acordos com pessoas que ameaçam a sua família. É isso que você é agora? Família? Marco agachou-se à minha frente, sorrindo desagradavelmente. Engraçado,
Ouvimos dizer que ele a deixou no altar há 3 meses. Ele humilhou-a na frente de todos. Parece-me uma definição estranha de família. Isso foi antes de você se tornar útil. Ele ficou ali tirando o telemóvel do bolso. Veja, sabemos exatamente por que Giovanni Catini decidiu casar-se com você de repente. Pelo apoio do teu pai, por ter tomado ou seu pai, por vantagem estratégica e pela consolidação do poder. Tu não és a esposa dele, senhora. Tu és um ativo dele e agora és nossa. As palavras doíam porque ecoavam os meus próprios medos. Eu era realmente a esposa de Giovanni ou apenas uma solução conveniente para vários problemas? Ele disse que me amava, mas quanto disso era genuíno e quanto era estratégico? Marco começou a filmar. Giovanni Catini descobriu agora que a sua noiva está desaparecida. Nós temos-a e, por enquanto, ela está ilesa. Mas isso mudará se não atender às nossas exigências. Ele enumerou condições que eu mal consegui processar. Em vez disso, concentrei-me em manter a calma e não lhes dar a satisfação de me verem a quebrar. Quando terminou a gravação, Marco enviou o vídeo e voltou-se para mim. Agora é esperar. Não deveria demorar muito. Um homem como Catini agiria rapidamente quando a sua jovem e bonita esposa estivesse em perigo. Mas as horas passaram sem resposta. Amanheceu, depois veio a manhã, depois a tarde. Marco ficou cada vez mais agitado, fazendo chamadas, gritando com os seus homens e verificando o telemóvel compulsivamente. Ele não está a responder, disse um dos outros nervosamente. Talvez ele não se importe tanto quanto pensávamos. Ele importa-se, retorquiu Marco bruscamente. Ele tem de se importar. Ela é a sua esposa. Mas a dúvida estava a surgir em mim, em Marco e em todos os outros no armazém. E se Giovanni tivesse decidido que eu não valia o custo? E se a verdade tivesse sido revelada há 3 meses e este casamento fosse apenas uma estratégia? Estava quase escuro quando tudo mudou. Um dos homens de Marco irrompeu pela porta, com o rosto pálido de pânico. Eles estão aqui, disse ele. Os homens de Catini. Eles cercaram o edifício. Marco praguejou violentamente. Quantos? Todos eles. Não é apenas uma equipa de resgate. É um exército. Eu podia ouvir através das paredes. O som de veículos e movimentos coordenados. Uma força muito superior em número aos poucos homens que me guardavam. Marco agarrou-me pelo braço, puxou-me para cima e encostou a arma à minha têmpora. Ninguém se mexe, gritou aos seus homens. Ainda a temos. É a nossa vantagem. A porta explodiu para dentro. Não foi arrombada ou forçada, mas completamente arrancada das dobradiças. Homens fortemente armados entraram em massa, movendo-se com precisão militar. Atrás deles vinha Giovanni, vestido todo de preto, com uma arma em cada mão e um olhar assassino. Ele percebeu a situação instantaneamente. Eu estava presa à cadeira com uma arma apontada à minha cabeça. Os outros soldados da Vital estavam a lutar pelas suas armas, e Marco estava em pé ao meu lado. O olhar de Giovanni fixou-se no meu por um momento, e vi algo na sua expressão que me tirou o fôlego. Não era estratégia nem cálculo. Era raiva pura e absoluta ao ver-me ameaçada. Solte-a, Marco. A voz de Giovanni era mortalmente calma. Solte-a e eu vou garantir que você morra rapidamente. Acho que não. A mão de Marco tremeu contra a minha têmpora. Ela é a minha passagem para sair daqui. Afaste-se ou vou explodir a cabeça dela agora mesmo. Não, não vais. Giovanni avançou lentamente sem tirar as armas do lugar. No momento em que puxares o gatilho, nada vai me impedir de te despedaçar com as minhas próprias mãos. Acredita em mim, Marco. É melhor levares a bala do que enfrentar o que vou fazer contigo se magoares a minha mulher. Afasta-te. O desespero de Marco era palpável. Estou a avisar-te, Cappuccini. Tudo aconteceu simultaneamente. Giovanni disparou. O tiro foi tão preciso que raspou a mão de Marco, fazendo-o largar a arma com um grito de dor. Ao mesmo tempo, Giovanni atravessou a sala e acertou com o punho no queixo de Marco com tanta força que pude ouvir o osso a partir. Marco caiu como uma pedra. Os homens de Giovanni avançaram sobre os outros com eficiência implacável. Em segundos, todos os soldados da Vital estavam desarmados, imobilizados ou inconscientes. Durante tudo isso, Giovanni nunca tirou os olhos de mim. Ele guardou as armas, agachou-se em frente à minha cadeira e gentilmente soltou as amarras. Estás ferida? Eles tocaram em ti?
Juro por Deus, Kiara, se eles colocaram um dedo em ti, eu ficarei bem. A minha voz falhou ao dizer isso. Estou bem, Giovanni. Só estou com medo. As amarras caíram e ele me puxou para os seus braços, segurando-me com tanta força que eu mal conseguia respirar. O seu corpo inteiro tremia, não de medo, mas de raiva mal controlada. Achei que tinha perdido-te quando encontrei o teu quarto destruído. O teu telemóvel estava lá. Não havia sinal de ti. A voz dele falhou. Pensei que tinha falhado contigo novamente. O traidor? Consegui perguntar, com o rosto pressionado contra o peito dele, mas ele disse que já tinha lidado com isso. O tom dele sugeria que não tinha sido agradável. Era Carlo, um dos meus capitães. Ele vinha a passar informações para a Vitalis há meses, esperando pela oportunidade perfeita. Capturar-te deveria ser o meu ponto de ruptura, forçando-me a negociar por fraqueza. Mas tu não negociaste. Ele recuou apenas o suficiente para cortar o meu rosto. Os seus olhos estavam ferozes. Eu cacei. Recorri a todos os favores, ativei todos os recursos e mobilizei todos os homens leais a mim. Os Vitalis pensaram que capturar-te me tornaria vulnerável. Em vez disso, tornou-me letal. Marco gemeu onde estava deitado no chão, com sangue a escorrer do nariz partido. O olhar de Giovanni voltou-se para ele, a sua expressão tornando-se fria e terrível. Levem-no, ordenou aos seus homens e aos outros. Façam um exemplo de qualquer um que ameace a família Caccini. Giovanni, comecei, mas ele já estava a levantar-me e a levar-me para fora do armazém como se eu não pesasse nada. Lá fora, uma frota de veículos aguardava, mais segurança do que eu já tinha visto. Giovanni me colocou na parte de trás do seu SUV, depois subiu ao meu lado e me puxou de volta para os seus braços. Leve-nos para casa, ordenou ao motorista, instruindo-o a fornecer segurança dupla no complexo. Não quero que um rato passe pelo nosso perímetro sem que eu saiba. À medida que nos afastávamos, sentia a adrenalina esvair-se de mim, deixando-me exausta e trêmula. Os braços de Giovanni apertaram-me com mais força e pude ouvi-lo murmurar algo em italiano contra o meu cabelo. Uma oração, talvez, ou uma promessa. Vieste buscar-me, disse suavemente. Claro que sim. Ele inclinou o meu rosto para o dele. És minha esposa, Kiara. Minha esposa. Não um ativo, não uma estratégia, não uma aliança conveniente. És minha. És a mulher que amo mais do que o poder, o território ou até mesmo a minha própria vida. Achaste que eu te deixaria para eles? Marco disse. Parei, sem saber como expressar o meu medo. O que ele disse? Que só te casaste comigo por razões estratégicas? Que só me achaste útil? A expressão de Giovanni escureceu. Vou tomar um cuidado especial com a punição de Marco. Ele pressionou a testa contra a minha. Escuta-me, Kiara. Escuta com atenção. Casei-me contigo porque te amo. Viver sem ti seria um inferno, porque és a única coisa boa e honesta no meu mundo sombrio. Sim, o momento foi conveniente. Sim, o apoio do teu pai é útil, mas eu teria casado contigo de qualquer maneira. Eu teria protegido-te de qualquer forma. Tu não és uma estratégia. Tu és tudo para mim. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Eu estava com medo, não apenas deles, mas do que isso significava, que tu me tinhas rejeitado uma vez e que talvez nunca mais me amasses. A voz dele era feroz. Nunca mais te darei motivos para duvidar do quanto tu significas para mim. Todos os dias, pelo resto das nossas vidas, provarei que casar contigo foi a melhor decisão que já tomei. Mostrarei que o meu amor é real e não estratégico, que és amada e não usada. Prometo, prometo. Ele me beijou então, gentilmente, apesar da violência que ainda vibrava dentro dele. E eu sempre cumpro as minhas promessas, Kiara. Sempre. De volta ao complexo, apesar dos meus protestos de que eu podia andar, Giovanni carregou-me diretamente para o nosso quarto. Ele colocou-me na cama e começou a verificar cada centímetro do meu corpo em busca de ferimentos. As suas mãos eram cuidadosas, mas meticulosas. Estou bem, insisti novamente. A sério? Eles não me magoaram. Eles assustaram-te. Eles tiraram-te da nossa cama na nossa noite de núpcias. Eles fizeram-te sentir insegura no único lugar que deveria ser um santuário. O seu maxilar cerrou-se. Isso é imperdoável. Mas tu encontraste-me. Tu salvaste-me. Eu deveria ter evitado isso completamente. Ele deixou-se cair na cama ao meu lado.
Era exatamente isso que eu temia, Kiara. É por isso que tentei afastar-te. Estar comigo torna-te vulnerável a pessoas que querem magoar-me através de ti. E, no entanto, ainda estou aqui. Peguei na sua mão. Ainda sou tua esposa e ainda escolho-te apesar do perigo. Isso deve dizer-te alguma coisa, Giovanni. Diz-me que és mais corajoso do que eu mereço. Sentei-me no seu colo, montando-o e forçando-o a olhar nos meus olhos. Diz-me que o amor vale o risco. Estar contigo, realmente estar contigo, é melhor do que uma vida segura e vazia sem ti. Hoje foi assustador. Mas sabes o que percebi enquanto estava amarrada àquela cadeira? O quê? Que confio em ti completamente. Mesmo quando estava com medo e as horas passavam sem que ninguém me resgatasse, eu sabia que virias. Sabia que não me deixarias lá. Giovanni, é essa confiança que faz isto funcionar. Não é o teu poder, os teus recursos ou a tua capacidade de me proteger de todas as ameaças. É apenas a simples certeza de que virás sempre me buscar. Ele puxou-me para perto e encostou o rosto no meu pescoço. Sempre o farei, disse Ide. Ó, sempre farei, disse ele. Não importa o custo, não importa o que eu tenha de destruir para chegar até ti, sempre irei buscar-te. Ficamos assim por muito tempo, abraçados, deixando a realidade do que tinha acontecido assentar. Eu tinha sido testada e provada. Eu não era frágil ou indefesa, nem a fraqueza que Giovanni temia. Eu era forte o suficiente para sobreviver ao mundo dele e ser sua verdadeira parceira. Os Vitales não vão parar, eu disse finalmente. Hoje foi apenas o começo. Eu sei. Seus braços apertaram-me com mais força. Mas eles cometeram um erro. Eles mostraram-me exatamente até onde eu vou para proteger-te. Agora todas as famílias, todos os rivais e todos os inimigos sabem. Tocar em Chiara Cassini significa enfrentar toda a ira da minha organização. Transformaram a tua aparente fraqueza na qualidade mais perigosa que uma mulher pode ter em Chicago. Como assim? Ele afastou-se para me olhar. E o seu sorriso era perigoso, porque quem ameaça te ameaça a única coisa que eu destruiria o mundo para proteger. Isso torna-te intocável, Chiara. Sagrada minha. As consequências do meu rapto espalharam-se pela organização como ondas de choque. A resposta de Giovanni aos Vitales foi rápida e impiedosa. Em uma semana, as operações deles em Chicago foram desmanteladas. Os líderes estavam mortos ou fugindo da cidade. A mensagem era clara. Ameace a família Cassini e aí em frente à aniquilação. Mas a verdadeira mudança foi no próprio Giovanni. Ele tornou-se mais gentil comigo e mais duro com todos os outros. Reorganizou as reuniões para se adequarem à minha agenda, incluiu-me em discussões estratégicas e pediu a minha opinião sobre assuntos que nunca tinha partilhado com ninguém antes. Era como se ter sobrevivido ao rapto tivesse provado algo para ele. Que eu era uma parceira de confiança, não uma coisa frágil a ser protegida. 2 meses após o casamento, acordei e encontrei Giovanni já vestido e em pé junto à janela do quarto, com o telemóvel encostado ao ouvido. Ele parecia preocupado e ouvi o suficiente da conversa para perceber que algo estava errado. "Quanto tempo?" perguntou ele a quem estava do outro lado da linha. "E tem a certeza?" Houve uma pausa. "Entendo. Obrigado pela informação." Ele terminou a chamada e ficou ali, com as costas rígidas de tensão. Giovanni. Sentei-me, puxando o lençol à minha volta. O que aconteceu? Era o Marco Benedetto. Ele virou-se para mim e vi algo na sua expressão que me fez suster a respiração. "O teu primo. Ele tem investigado algo para mim nas últimas semanas." O que ele estava a investigar? As circunstâncias em torno do ataque a Vital. Giovanni sentou-se na beira da cama. Ele queria saber como é que eles sabiam exatamente quando e onde te levar. Como é que eles passaram pela nossa segurança tão facilmente? Eles conheciam o layout do nosso complexo bem o suficiente para atacar no momento exato em que eu estava ocupado no outro lugar. O gelo espalhou-se pelas minhas veias. Outro traidor? Não exatamente. O seu maxilar apertou-se. Marco tinha encontrado provas de que o ataque tinha sido facilitado por alguém com conhecimento íntimo das operações dos Benedetto e dos Cassini. Alguém que se beneficiaria com a criação de caos entre as nossas famílias. Alguém que queria me desestabilizar, me fazer questionar e, potencialmente, me tirar do poder. Quem? Antônio Russo. Ouvir o nome dele foi como receber um golpe físico. Ele tem trabalhado com uma facção dentro da Cosa Nostra
que acredita que estou a ficar poderoso e imprevisível demais. Eles veem o meu casamento contigo como um sinal de fraqueza. Evidência de que estou a permitir que sentimentos pessoais obscureçam o meu julgamento. Pensei em Antônio, um dos aliados mais antigos de Giovanni e alguém que esteve no nosso casamento. Mas por quê? O que ganharia ele? A minha posição? A voz de Giovanni era monótona. Se eu cair, Antônio está posicionado para assumir o controle das operações em Chicago. Ele tem vindo a construir discretamente apoio há meses, usando a minha rejeição a ti há 3 meses como prova de que sou instável. Quando mudei de rumo e casei contigo, isso só serviu para reforçar a narrativa dele de que tomo decisões impulsivas com base na emoção, em vez de na estratégia. Então, ele arranjou para que os Vitales me levassem, mas não diretamente. Ele simplesmente garantiu que eles tivessem todas as informações e oportunidades de que precisavam. Ele queria que eu falhasse em resgatar-te e provasse que era fraco, ou que reagisse exageradamente ao teu sequestro e provasse que estava emocionalmente comprometido. A mão de Giovanni cerrou-se em punho. Qualquer um dos resultados lhe daria a munição necessária para desafiar a minha liderança. A complexidade da traição era impressionante. O que vais fazer? O que tenho de fazer? Ele encontrou o meu olhar. Antônio Russo será eliminado definitivamente, juntamente com todos os que apoiaram a sua tentativa de golpe, até amanhã à noite. Todos os traidores da minha organização serão eliminados. A fria certeza em sua voz me lembrou exatamente com quem eu me casei. Não apenas um homem, mas um chefe da máfia. Alguém que poderia ordenar uma morte com a mesma facilidade com que a maioria das pessoas pede o jantar. Giovanni, não me peça para mostrar misericórdia, Chiara. Sua voz era dura. Esses homens tentaram matá-la. Eles a colocaram em perigo para servir às suas próprias ambições. Não vou permitir que isso fique impune. Não estou a pedir misericórdia. Aproximei-me e segurei o seu rosto com as mãos. Estou a pedir que seja inteligente em relação a isso. Se eliminar todos com quem o Antônio tem falado, criará um vácuo de poder. Outras famílias verão isso como fraqueza e paranoia. Provará o argumento dele de que está comprometido pelas emoções. Ele tentou afastar-se, mas eu mantive-me firme. Ouça-me. Sim, o Antônio precisa de ser tratado. Os traidores precisam de enfrentar as consequências, mas deves fazê-lo estrategicamente e não por raiva. Mostra às famílias que estás no controlo e a tomar decisões calculadas. Amar-me não te torna fraco, torna-te mais forte. Como? Essa era uma pergunta difícil. Como posso punir aqueles que ameaçaram a minha esposa sem parecer emocional? Ao tratar isso como um assunto de negócios em vez de vingança, libertei-o. A minha mente já estava a trabalhar nas possibilidades. O Antônio queria a tua posição porque acha que és instável. Prova que ele está errado. Apresenta provas da sua traição ao conselho das famílias. Mostra-lhes que ele estava disposto a aliar-se aos nossos inimigos, os Vitales, para ganho pessoal. Isso não é apenas traição contra ti, é traição contra a própria Cosa Nostra. É traição contra a própria Cosa Nostra. A compreensão surgiu nos seus olhos. Faça disso uma questão de lealdade à organização, não de você me proteger. Exatamente. Fui até o guarda-roupa e tirei algumas roupas. Convoque uma reunião com todas as famílias importantes. Apresente as suas provas. Deixe que votem o destino de Antônio. Dessa forma, a morte dele será vista como uma decisão coletiva e não como uma reação emocional, e qualquer outra pessoa que o apoiou terá medo de revelar a sua lealdade. Giovanni observou-me vestir-me com uma expressão que parecia mostrar admiração. Quando é que te tornaste estratega? Sempre fui. Encontrei o seu olhar no espelho. Tu simplesmente não estavas a prestar atenção. Ser decorativo não significa ser estúpido, Giovanni. O teu mundo não é tão diferente daquele em que fui criada. É tudo uma questão de aparências, alianças e saber quando atacar. Desculpa. Desculpa por sempre ter pensado que eras apenas um rosto bonito. Desculpa por não ter percebido a tua inteligência, a tua força e a tua capacidade de me igualar nas coisas que importam. Agora consegues ver isso. Viro-me para ele. É isso que importa. Agora faz as chamadas. Marca a reunião e vamos acabar com esta ameaça juntos. 2 dias depois, a reunião do conselho foi realizada em território neutro. Uma propriedade privada que havia sido usada para os negócios da Cosa Nostra por gerações.
Todas as famílias importantes estavam representadas, com os seus líderes sentados em torno de uma mesa enorme que havia testemunhado inúmeras negociações, traições e execuções. Sentei-me ao lado de Giovanni, a única mulher na sala. Alguns dos homens mais velhos se opuseram à minha presença, mas Giovanni foi firme. Chiara é minha esposa e minha parceira. Ela tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de vocês. Quem discordar pode sair agora. Ninguém saiu. Antônio Russo sentou-se à nossa frente com uma expressão cuidadosamente neutra. Mas eu podia ver o cálculo em seus olhos enquanto ele avaliava todos ao redor da mesa, procurando aliados. Giovanni levantou-se imediatamente, chamando a atenção de todos. Senhores, obrigado por virem. Convoquei esta reunião para tratar de um caso de traição dentro da nossa organização. Houve murmúrios à volta da mesa. A expressão de Antônio não mudou. Há 2 meses, a minha esposa foi raptada pelos Vitalis. A voz de Giovanni era controlada e profissional. Na altura, acreditávamos que se tratava simplesmente de um ataque oportunista. Mas uma investigação recente revelou algo mais perturbador. O ataque tinha sido facilitado por um dos nossos. Ele acenou para Marco Benedetto, que se levantou e distribuiu pastas a todos os presentes. Dentro delas, vocês encontrarão provas documentadas das comunicações entre Antônio Russo e representantes da família Vitali. Datas, horários e conteúdo das conversas. Vocês verão que Russo forneceu informações detalhadas sobre os protocolos de segurança da Catini, a planta dos edifícios e a minha agenda na noite do rapto da minha esposa. Antônio finalmente reagiu, empalidecendo. Essas provas são falsas. São mesmo? Giovanni interrompeu-o friamente, porque também temos o testemunho de 3 dos seus associados que estiveram presentes nas reuniões de planeamento. Homens que foram espertos o suficiente para se manifestarem quando perceberam a magnitude do que você estava a planear. Ao redor da mesa, os homens leram os documentos, suas expressões ficando cada vez mais sérias. As provas eram condenatórias. Mensagens, conversas gravadas e transações financeiras. Tudo o que era necessário para provar a culpa de Antônio, sem sombra de dúvida. Mas a verdadeira questão, continuou Giovanni, não é apenas o que Antônio fez comigo pessoalmente. É o que as suas ações representam. Ele aliou-se aos nossos inimigos. Deu-lhes informações que poderiam ter sido usadas contra todos nós. Priorizou a sua ambição pessoal em detrimento da segurança da própria Cosa Nostra. Não foi assim que Antônio começou. Você queria a minha posição. A voz de Giovanni era fria como gelo. Convenceste-te de que eu era fraco porque me apaixonei pela minha mulher. Viste a emoção como vulnerabilidade e decidiste explorá-la. Mas eis o que não compreendeste, Antônio. Amar a Chiara não me torna fraco. Torna-me absolutamente implacável quando se trata de proteger o que é meu. E o que é meu inclui esta organização, estas famílias e todos os homens nesta mesa. Ele inclinou-se para a frente com as mãos apoiadas na mesa. Antônio Russo traiu-nos a todos para obter ganhos pessoais. A questão agora é, o que vamos fazer a respeito? A votação foi unânime. Não foi a raiva de Giovanni que selou o destino de Antônio, mas o julgamento coletivo das famílias que ele traiu. Ele foi destituído do seu cargo e dos seus bens e condenado à morte. Ele foi executado não por me ameaçar, mas por trair a organização. Durante todo o processo, observei Giovanni, vendo como ele mantinha o controle perfeito, deixando as provas falarem por si e colocando em jogo princípios em vez de emoções. Este era o homem que ele realmente era, capaz de amor profundo e crueldade absoluta, capaz de separar sentimentos pessoais da necessidade estratégica. Quando tudo acabou e voltamos para o complexo, Giovanni levou-me para o seu escritório. Tiveste razão em tudo. Se eu tivesse eliminado o Antônio por raiva, teria criado exatamente o caos que ele queria. Mas ao fazer desta forma e colocando a lealdade à organização em primeiro lugar, mostrei a todos que ainda estou no controlo. Estamos no controlo, corrigi. Esta é uma parceria, lembra-te. Uma parceria? Repetiu ele, saboreando a palavra. Gosto disso. Ele puxou-me para perto, colocando as mãos na minha cintura. Amo-te, Chiara Cassini, disse ele. Mais do que eu achava possível amar alguém, e sinto muito por ter demorado tanto tempo para perceber que amar-te não me torna fraco. Isso torna-me imparável. Também te amo. Estiquei o braço para segurar o rosto dele.
Mesmo que sejas complicado, perigoso e, às vezes, irritantemente teimoso, mas só às vezes. Não abuses da sorte. Mas eu estava lá a sorrir enquanto dizia isso. Ele beijou-me então, profundamente, com posse e cheio de promessas. Quando finalmente nos separamos, ele manteve a testa pressionada contra a minha. Tenho uma coisa para ti, disse ele. Ele foi até a secretária, pegou numa pasta e entregou-ma. Dentro havia documentos, escrituras de propriedades, licenças comerciais e informações de contas bancárias. Tenho trabalhado nisto há semanas. É uma fundação em teu nome, financiada por uma percentagem dos meus negócios legítimos. Terás controlo total sobre as suas operações e direção. Olhei para os papéis, sentindo-me oprimida. Giovanni, esta é a tua independência. Ele sorriu suavemente. Uma vez disseste-me que sonhavas ser mais do que a esposa de alguém, ser importante por quem és, não por quem estás ligada. Esta é a tua oportunidade. Constrói algo que seja inteiramente teu. Faça a diferença de maneiras que não tenham nada a ver comigo ou com a Cosa Nostra. Seja Chiara Cassini, não apenas a senhora Giovanni Cattini. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Você está falando sério. Eu só quero que você seja feliz, Chiara. Quero que você se sinta realizada. Se isso significa dar-lhe os recursos para construir o seu próprio império, separado do meu, então é isso que farei. Pus a pasta na mesa e me aproximei dele. Obrigada por me ver de verdade. Como eu poderia não ver? Ele me abraçou com força. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Você é inteligente, forte e corajosa o suficiente para me enfrentar quando preciso. Eu seria um tolo se não reconhecesse isso. Tu foste um tolo, lembrei-lhe há 3 meses. E mesmo assim casaste comigo. Ele afastou-se para me olhar. Por quê? A sério? Por que me deste uma segunda oportunidade depois de tudo o que te fiz passar? Porque vi além do medo e percebi o homem que há por baixo. Tracei a linha do seu queixo. Reconheci que estavas tão destroçado quanto eu. Porque amar-te parecia inevitável, mesmo quando não deveria. Porque parei sorrindo. Porque aparentemente adoro sofrer. Ele riu, um riso livre e genuíno. Sorte minha, sorte de nós dois. Beijei-o suavemente. Podemos construir esta vida juntos, nos nossos termos, e criar algo real a partir do que começou como dever e estratégia. Algo real, ele repetiu. Também gosto disso. Ficamos no escritório dele, abraçados, olhando para o jardim enquanto o sol se punha. Esta era a nossa vida agora, complicada e perigosa, construída sobre alicerces que não eram tradicionais nem fáceis. Mas era nossa, e isso tornava-a perfeita. 3 anos depois, eu estava no quarto do nosso complexo, embalando a nossa filha Lúcia para dormir. Lucia tinha 6 meses, com o cabelo escuro de Giovanni e os meus olhos verdes. Ela tinha-nos completamente enrolados no seu dedinho. Giovanni apareceu na porta, encostado à moldura com uma expressão reservada apenas para mim e Lucia. Desprotegido, suave e completamente apaixonado. Ela adormeceu? Sussurrou ele. Finalmente. Coloquei Lucia gentilmente no berço e observei-a acomodar-se com um suspiro suave. Ela resistiu esta noite. Ela herdou essa teimosia de ti. Ele moveu-se para trás de mim e colocou os braços à minha volta. O queixo dele repousava no meu ombro, enquanto ambos observávamos a nossa filha dormir. És a pessoa mais teimosa que conheço. Ele estava a dizer que eu era a mais teimosa? Tu amadureceste-me. Eu ri baixinho. É assim que chamamos a isso? Como chamarias? Redenção? Virei-me para ficar de frente para ele nos seus braços. Tornaste-te o homem que sempre destinaste ser. Só precisavas de conhecer a pessoa certa para te mostrar o caminho. Não, disse ele, segurando o meu rosto. Os seus olhos estavam intensos, mesmo sob a luz fraca do quarto do bebê. Precisava de conhecer-te, especificamente a ti. Ninguém mais poderia ter feito o que fizeste. Enfrentaste-me, desafiaste-me e amaste-me mesmo quando eu não merecia. Salvaste-me do legado do meu pai, Chiara. Do meu próprio medo e de uma vida em que o poder era a única coisa que importava. Nós salvamo-nos um ao outro. Pressionei a palma da minha mão sobre o seu coração. Mostraste-me que eu podia ser forte e que valorizar e ser poderoso não eram mutuamente exclusivos. Mostraste-me que o amor podia ser intenso e protetor sem ser sufocante.
A melhor decisão que já tomei, murmurou ele, foi finalmente sair do meu próprio caminho e casar contigo. A segunda melhor decisão, corrigi com um sorriso. A primeira foi deixar-me ser tua parceira, em vez de apenas tua esposa. Parceiros. Ele beijou-me suavemente. Em tudo, para sempre. Ao sairmos do quarto das crianças, com a mão dele firmemente na minha, refleti sobre a jornada que nos trouxe até este ponto. A rejeição, a humilhação, o medo, o perigo e as escolhas impossíveis. Nada disso tinha sido fácil. Não era nada parecido com o que eu imaginava quando era uma menina a sonhar com o dia do meu casamento. Mas olhando para a vida que construímos juntos, a fundação que criei para ajudar mulheres a escapar de situações de abuso, a segurança que criamos para a nossa filha e a parceria que forjamos a partir das cinzas e dos erros, eu sabia que tudo tinha valido a pena. Eu não mudaria nada, porque Giovanni Cassini me reivindicou como sua esposa, e eu o reivindiquei de volta. Eu lhe ensinei que o amor não era fraqueza, mas a força mais poderosa do mundo. Éramos a prova de que mesmo as pessoas mais quebradas podiam encontrar redenção nos braços um do outro.